toda vez que eu reciclo os estudos, eu fico abençoado. Parece que é a primeira vez que eu leio. E hoje nós vamos... Hoje nós vamos conhecer um pouco mais do Tiago, o irmão de Jesus. Nós acostumados... Não é... Tiago já deu risada, não é você, Tiago. Você é irmão de Jesus, mas não é você, é outro Tiago, tá? Nós acostumados a ler as cartas paulinas, né? É um personagem bem conhecido, Pedro é bem conhecido, mas Tiago, irmão de Jesus, vamos lá. Vamos todos ler o texto do versículo-chave, todos juntos, vamos lá? Amém? Amém. Porque se eu tiver fé e eu não fazer obras, a minha fé é o quê, Tiago? Inabalável. Inabalável. Sua fé é morta, Tiago. Não adianta nós virmos à igreja, não adianta nós professarmos o nome de Jesus, se eu digo que tenho fé, a minha fé deve gerar alguma coisa. A minha fé deve gerar ação. A mesma coisa, se eu fizer isso, aquilo, dá até o meu corpo para ser morto por uma causa solidária, uma grande causa de fome na África, por exemplo. Mas se eu não tiver fé em Jesus, eu vou morrer e vou para o inferno. Vamos lá, ao alvo dessa lição. Vamos ler todos juntos? Ao término da lição, o aluno será capaz de quê? Amém ou não? A Bíblia é atual ou não? A Bíblia fala de todos os assuntos hoje. É tão atual como 2000 anos atrás. E nós devemos buscar aplicar mudanças em nossas vidas. Irmãos, o cristão ele está sempre em construção. Ele tem que estar sempre modificando o viver dele, para melhor, é claro, né? É sempre aplicando aquele Kaizen, né? Hoje eu vou ser um cristão melhor que ontem, e amanhã eu vou ser um cristão melhor que hoje. Isso eu consigo? É o Espírito Santo que está dentro de mim, que me ajuda a ser um cristão melhor. Tiago, ele foi conhecido também pela oração, por isso que eu coloquei essa imagem aí. Um homem de oração, e ele fala isso na sua carta. Todos aqui já leram a carta de Tiago? Uma bênção, né? Não é uma carta difícil de ler, é uma carta muito simples. A leitura é muito agradável, porque ela é simples de entender. Tem um escritor chamado pastor Isaltino G.C. Filho, e ele escreveu um livro chamado Tiago, o Nosso Contemporâneo. E no prefácio do livro, ele escreveu o seguinte: parece que em nossos dias estamos nos preocupando com assuntos de pouca relevância para a igreja. O casal influencer se separou. Parece que é isso que nós estamos nos preocupando, ou qualquer outro assunto. Enquanto isso, aspectos extremamente necessários estão sendo esquecidos na vivência cristã. Tem pessoa necessitada de um prato de comida, de um auxílio médico, de remédio, e nós estamos pensando no influencer que separou. Tem gente precisando de salvação, e nós estamos preocupados com outros assuntos que não são pertinentes à igreja. As maiores dificuldades que o cristianismo enfrenta
não estão do lado de fora da igreja. Inimigos como o secularismo, o comunismo, o modernismo teológico e outros. Irmãos, a coisa mais feia é a igreja, onde tem irmão com grupinho fazendo passinho de dança. É uma coisa muito ridícula. A reverência foi por esgoto. Foi por esgoto. É um modernismo teológico. Embora perigosos, tudo isso que eu citei, irmãos, não são invencíveis. Dá para combater. Comunismo, secularismo, modernismo teológico. Dá para se combater isso. Eles não são invencíveis. Mas o maior de todos os antagonismos do evangelho que está dentro da igreja, evangelho não vivido. Eu venho para a igreja mecanicamente. Eu sento, levanto, canto, mas eu não vivo aquilo que eu professo pela minha boca dentro da igreja. Dentro da igreja sou uma coisa e fora eu saio chutando o cachorro do vizinho, xingando o vizinho, brigando com minha esposa. Não ajuda as pessoas necessitadas. Então é esse um maior problema vivido pela nossa igreja, o evangelho não vivido. E o nosso Tiago, irmão de Jesus, não Tiago aqui, nessa carta que ele escreveu, ele nos ensina como fazer isso. Tiago trata do que necessitamos: uma conduta correta, um bom uso de palavras, honestidade no trato e integridade de caráter. Acostumados com a ênfase de nossas igrejas, espiritualizamos em demasia a fé cristã, internalizando-a por completo, esquecidos de que a nova vida em Cristo nos coloca diante de uma nova proposta de vida. Se levarmos a sério o conteúdo dessa carta, muitos problemas em nosso meio serão sanados e o impacto que causaremos no mundo será extraordinário. Se tivesse irmãos nas nossas igrejas, como Tiago, irmão de Jesus, o impacto no mundo seria maravilhoso, irmão, seria extraordinário. Quem é ele? Irmão Tiago, leia por favor. Tornou-se uma figura de destaque no cristianismo primitivo. Era respeitado pelos judeus, era reverenciado pelos gentios. Apesar de sua importância histórica, não desperta tanto interesse entre os cristãos contemporâneos. Muito obrigado, Tiago. Como eu falei, irmãos, a gente se apega muito aos apóstolos, né? Paulo, Pedro, Tomé, João, mas nós não temos tanto interesse em irmãos de grande relevância como Tiago, mas é muito importante que nós tenhamos, tá? O escritor W.C. Taylor afirma que a nossa geração de estudantes da Bíblia amanhece com Paulo, almoça com Paulo, janta com Paulo e quase desconhece os outros membros do círculo apostólico. Eu coloquei uma figura aí, graças à inteligência artificial, pedi, faça aí uma figura de um apóstolo, e fez essa pessoa aí. E se ele pudesse se apresentar, Tiago, ele diria o seguinte: eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, irmão de Jesus, a princípio era incrédulo, não cria no meu irmão. No entanto, sua ressurreição marcou o meu encontro com Deus. No ano 62 depois de Cristo, fui condenado ao martírio por causa da minha fé, a minha fé no Senhor. Para os cristãos de todos os séculos, deixei uma carta que mostra como o cristão deve encarar as crises, como deve buscar a sabedoria
e qual é a verdadeira religião. E mais, minha carta fala da ira e do mau temperamento, do pecado da acepção de pessoas, da fé e das obras, da fragilidade da vida, da exortação, da perseverança e da oração na vida da igreja. Leia a minha carta, ela vai ajudar você a ser um melhor cristão. Amém? Leiamos essa carta, irmãos. Em menos de 1 hora você lê os 5 capítulos da carta. E é uma bênção. O seu nome e o seu caráter. Irmã Jéssica, por favor, lê para nós. O nome Tiago vem do grego Lacobos, que também é ligado ao nome Jacó. Esse nome pode significar suplantador ou enganador. No entanto, Tiago não demonstrou esse tipo de comportamento em sua vida. Tiago foi um homem muito fiel à lei e à fé que seguia. Por isso, ele ganhou o respeito e a admiração de cristãos, judeus e gentios. Muito obrigado, irmã Jéssica. Um historiador antigo chamado Esésipo, por volta dos anos 180 depois de Cristo, contou que Tiago era muito dedicado a Deus. Ele tinha uma vida correta, orava muito, era muito espiritual. Por isso ficou conhecido como o Justo, mostrando o quanto ele era ligado a Deus e a sua palavra. Sua relação com Jesus, irmãos, ele era totalmente incrédulo. Ele não cria que Jesus era o Messias. Imagina o Léo chegar para o Tiago e falar: olha, eu sou o Messias. Tiago vai falar: cala a boca, Léo. O irmão dele, que ele viu crescer do lado dele, vai falar. Quando seus familiares ouviram falar isso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Essa foi uma ocasião que Jesus, ele foi, chamou os apóstolos e mandou ir. E os familiares deles falaram: pois essa pessoa está fora de si, vamos pegar ele e trazer a força para dentro de casa. Está em Marcos 3:21. Mais adiante, em João 7:5, é dito claramente: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha que situação. Antes incrédulo em Jesus Cristo, ele se tornou crédulo. A que ponto chegou a incredulidade de Tiago e de outros parentes em relação a Jesus? Pergunta: a que ponto chegou a incredulidade de Tiago e de outros parentes em relação a Jesus? A ponto de chamar ele do quê? Irmão Valmir, irmã Jéssica, irmão Reizinho. De quê? Não. Falou, ele está fora de si. Em outras traduções diz, ele está louco. Ele está louco. Olha a incredulidade desse servo de Deus. Antes, ele dizia que Jesus estava fora de si, ele estava louco. Agora, a sua conversão. Irmãos, quem quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Pode levantar a mão aí, eu cedo o microfone. A conversão de Tiago, irmão de Jesus, não é descrita em detalhes nos evangelhos, mas há fortes indícios de quando ela aconteceu. Segundo 1 Coríntios 15:7, após a ressurreição, Jesus apareceu pessoalmente a Tiago. Depois apareceu a Tiago, então aos outros apóstolos, a todos os apóstolos. Esse encontro é considerado por muitos estudiosos como um momento decisivo na conversão de Tiago. Agora imagina, ele acompanhou todo o sofrimento de Jesus, viu Jesus apanhar, viu Jesus ser chicoteado, tomar soco, crucificado, ele viu realmente que Jesus morreu. Aí de repente Jesus aparece vivinho na frente dele.
A pessoa se converte ou não? Ele... Aí tem que ser mesmo, hein? Porque ele viu morto, viu ressuscitar e falar, mesmo assim eu não acredito em você. Como eu comentei aí, viu que ele estava morto, né? Não havia alternativa a não ser crer que ele era o Messias. Quando se deu a conversão de Tiago, irmã Elaine? Quando ele viu que Cristo tinha ressuscitado, ó, quando ele aparece a ele. É. Aplicação, vamos ler todos juntos? Amém? Então, Jesus, ele está a uma oração de distância de você. A humildade. Ele se tornou uma pessoa muito humilde. Antes incrédulo. Aí ele começa escrevendo a carta dele como? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Antes incrédulo, agora ele fala, não, eu sou servo de Jesus Cristo. Olha como muda a linguagem. Quem há um tempo achava que Jesus queria se mostrar, está lá em João 7, do versículos 3 a 5, e o encarava como louco, agora o chama de Senhor e a si mesmo de servo. Ele reconheceu, se converteu e ele se torna uma pessoa super humilde. Eu sou servo, eu estou aqui para servir ele. Mostrou humildade em sua carta, mesmo sendo irmão de Jesus, ele não podia chegar e falar, Jesus é meu irmão, morei com ele, cresci com ele. Ele poderia querer ou impor alguma posição importante no meio dos apóstolos, no seio da igreja do Senhor, mas ele preferiu se apresentar como servo. Isso mostra que ele não usou sua ligação de Jesus para ganhar poder algum. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos hoje não querem servir. E ontem eu estava comentando com o irmão aqui na igreja, e inclusive foi foi um dos podcasts que o pastor fez com o pastor Vanderlei, lá do Amazonas, e ele falava o seguinte, essa pandemia veio para mostrar quem veio servir, quem veio ser servido, e realmente aqueles, depois da pandemia, que vinham ser servidos, a maioria deles não retornaram à igreja. Aqueles que vieram servir, sim, ficaram firmes na igreja. E muitas pessoas não querem servir, querem ser servidas. E isso é o primeiro tópico que eu coloquei ali, ó. Muitos cristãos hoje não querem servir. Alguns sempre querem mandar na igreja e não aceitam ser questionados. Outros agem como se fossem donos da denominação, mas o que a igreja precisa é de pessoas realmente convertidas, com humildade verdadeira como parte do seu caráter. Nós estudamos aqui sobre Barnabé também. Barnabé, ele demonstrou muito essas características aí. A característica de humildade. Quando ele vai e discipula o apóstolo Paulo foi crescendo em conhecimento, em graça, e ele foi evangelizando. Barnabé, ele tirou o pé e fala, está pronto, segue o seu caminho e eu sigo o meu. Ele não ficou com ciúmes que Paulo estava tomando um vulto muito alto e ele ficado para trás. Ele cedeu. Isso é ser humilde, isso é ser servo.
Mesma coisa somos nós. Quando uma pessoa, um jovem, nós vemos características de liderança, nós devemos acompanhá-lo e ajudá-lo para que ele desenvolva e a obra de Cristo cresça e nós diminuamos, assim como o irmão Tiago fez, assim como o Barnabé fez. Como Tiago expressou o seu espírito de humildade depois da sua conversão? Nós falamos isso no primeiro versículo lá. Ele chama ele do quê, Tiago? Esqueci já. Você senta no fundão só para conversar, né, Tiago? Irmã Elaine, como que ele expressa na sua carta, no primeiro versículo da carta, esse espírito de humildade? Qual que é a palavra? Servo, é isso aí. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mais um ponto positivo para a irmã Elaine. Tiago vai ficar de recuperação. Aplicação, todos juntos, vamos lá? Amém? A liderança de Tiago. Ele foi um líder muito respeitado. Isso fica claro no papel importante que teve na reunião da igreja em Jerusalém. Uma igreja de gentios em Antioquia estava sendo muito visitada por judeus cristãos, e chegavam para esses cristãos: ó, você se converteu, você não é judeu, você não é judeu. O que é necessário você fazer? Você tem que circuncidar o seu prepúcio. Vocês têm que guardar o sábado. Para você ser um cristão mesmo, um judeu, você tem que cumprir nossos critérios de lei. Só que aí, Barnabé vem para Jerusalém e expõe essa situação para os apóstolos. E com muita sabedoria, muita humildade, Tiago, ele fala que isso não é necessário, ele dá o veredito final, ele que fala em nome dos apóstolos. Também foi chamado de presbítero em Atos 21:18, apóstolo em Gálatas 1:19 e coluna da igreja em Gálatas 2:9, mostrando que era um líder confiável e firme. Olha as características e os títulos que esse homem ganhou na santa palavra de Deus: apóstolo, presbítero, coluna da igreja. Era um líder confiável ou não era? Antes incrédulo, agora Tiago, servo humilde do Senhor Jesus. Chegou a chamar Jesus de louco, está fora de si. Mas quando Jesus aparece ressurreto na frente dele, ele se converte. Um homem que deu a vida pelo Evangelho, recebeu os títulos presbítero, apóstolo, coluna da igreja. Foi um apoio importante para a igreja, como coluna que sustenta. Ele apoiava os novos líderes e trabalhava junto com eles, está em Gálatas 2:9. Um verdadeiro líder não tem medo de perder seu lugar, nem tenta enganar os outros. Como eu falei, assim como Barnabé, né? Chegou alguém melhor que eu, vamos ajudar ele para que ele alce voos mais altos, para que o bem da obra seja evidente. Ele oferece amizade, cooperação para que todos sirvam juntos a Jesus. Que títulos atribuídos a Tiago revelam a liderança que exercia na igreja primitiva Tiago?
Irmão Beto, nós falamos de 3 títulos aí. Presbítero, ele não foi apóstolo, né? Ou foi apóstolo também. E o de servo, né? De liderança, não lembro de outro, mas servo é um título também, né? É verdade. Obrigado, irmão Beto. Então, ele teve os títulos presbítero, apóstolo e coluna da igreja. Eu vou perguntar mais para você, Tiago. Não se preocupe, não. Tiago, eu queria responder essa. Tá. A humildade do Tiago. Mas o Tiago é servo. Tiago é servo. Uma coisa que ele puxou do pai dele, ele é servo. Se ele vê algo para fazer, ele fez. Olha lá o púlpito como ficou bonito. A Manu e ele, trabalharam firme naquele púlpito ali, para lixar, para passar verniz. Sua carta, vamos lá. Tiago, ao escrever sua carta, não usou palavras difíceis. Como eu falei, irmãos, é uma carta tão agradável de ler. Os irmãos vão amar quem não leu ainda essa carta. Não usou palavras difíceis, nenhuma teologia complicada. Sua principal preocupação era mostrar que o cristianismo deve ser vivido na prática, não simplesmente mecanicamente, como alguns veem, senta no banco, canta, ora, volta para casa. Não, e o dia a dia? E o dia a dia? O pastor, ele nos ensina que nosso culto se inicia quando acaba o culto de hoje à noite aqui, o culto diário nosso, no nosso trabalho, na escola onde que eu estudo, com a vizinhança ao meu lado, ali é meu culto, o que eu estou apresentando a Deus. Esse é o culto agradável, é o dia a dia. Ele ensinava que a fé verdadeira se vê nas atitudes do dia a dia. Algumas pessoas, inclusive, dizem que a carta de Tiago é como o sermão da montanha entre as cartas do Novo Testamento, porque é muito fácil de entender, de compreender, assim como o sermão da montanha. Isso porque ela mostra uma fé prática, voltada para o dia a dia, assim como os ensinamentos de Jesus no sermão da montanha. E aí Paulo ensinou que muitos, que somos, aliás, justificados pela fé. João mostrou que o amor deve guiar nossa relação com Deus e com os outros. E Tiago destacou a importância de viver com retidão moral, ou seja, honestidade e caráter. Esse é Tiago. Alguém quer comentar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Irmã Jéssica. Não só, voltando um pouquinho ao ponto que você comentou sobre servir, né? O próprio Jesus, Criador dos céus e da terra, ele disse que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Então, quem somos nós para querer ser servido, né? E tem uma frase muito interessante do psiquiatra Augusto Cury, que depois que ele se converteu, ele fala assim, que nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para fazer os pequenos grandes, né? Maravilhoso. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para fazer dos pequenos grandes. Era um contestador. E para ele se converter, ele teve de estudar, né? Falou, vamos ver se isso é real mesmo. Falou. Então, irmão, ali, eu quando li a carta de Tiago, lógico que eu falo igual o irmão Wanderson, quantas vezes eu já li, mas quando você se propõe a ler para um propósito, sempre fala algo a mais, né? E você percebe que ele não usou de teologia modificada, nova, extraordinária. Não, ele falou num linguajar para aquele momento, dentro de um português correto, do que é Deus e para que o Filho de Deus veio. Ou seja, ele negou no início, sim,
Ele deveria não ter negado também, porque ele conhecia as virtudes, ele via a precaução já desde o início que o irmão dele, como Jesus, tinha, entendeu? Que era um ser diferenciado, né? Mas eu acho que fica uma lição para cada um de nós. Nunca é tarde de você se arrepender, voltar atrás, pedir perdão, pegar o seu fardo, que não é o meu, mas o fardo de Cristo, que é leve, colocar à frente e seguir. Eu fui um desses, eu não o neguei, eu sempre o quis, mas eu não sabia por onde começar, porque os ensinamentos para mim tinham sido muito pobre, né? Tinha sido muito idólatra, né? Mas eu fiz igual a irmã falou, quando Augusto Cury se propôs a ler em um propósito, ele se converteu, e foi a minha causa. A teologia não veio para me ensinar, a teologia veio para me libertar de muitos fardos que não tinha idoneidade nenhuma cristã no passado. E hoje eu não me orgulho, mas Deus tem me mostrado de que eu fiz a escolha certa. É crer que Jesus é o único verdadeiro Salvador da minha alma. Amém, amém, irmão Vomir. Obrigado pelo testemunho. O irmão Wanderson, no domingo passado, ele trouxe a mensagem sobre Eclesiastes, né? Capítulo 3, sobre há tempo para tudo. E aqui no livro de Tiago, no capítulo 4, 14, ele diz assim, é como se ele tivesse adquirido essa sabedoria de Eclesiastes. Ele diz assim, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é o que é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então, ele tinha preocupação, orar e fazer tudo aquilo porque ele era servo de Jesus Cristo. E ele tinha, por obrigação, anunciar o Evangelho também às almas perdidas. E nós hoje tivemos essa epístola de Tiago, ela é muito riquíssima. Fala também que nós temos a nossa língua e ela tem que ser usada para o benefício do Evangelho. Amém, irmão Milton. É isso aí. A nossa vida, irmãos, é um sopro. Ou a gente vai morrer de velhice, mas 70, 80, 90 anos, passa muito rápido, 100 anos. Quando eu vi, rapaz, eu já tenho neta. Estou chegando aí a 50 anos já. Olha, ontem eu estava soltando pipa. E esse texto de Tiago, ele fala muito disso, né? O que é a vida? É um vapor. Uma hora você está aqui, outra hora você foi embora. E o que você deixou? E sua prática cristã do dia a dia? Ela foi de instrumento para ensinar a minha filha. Graças a Deus, as duas estão trabalhando aí na escola bíblica hoje. Mas, irmãos, se eu não tivesse deixado, se eu tivesse trazido para a escola bíblica de férias, ela não teria aprendido. É a vivência cristã no dia a dia em casa, como que você trata sua esposa, seus filhos, sabe? É na prática o cristianismo. Porque daqui a pouco, como o irmão Milton leu, você é um vapor, ó, e o vapor, a neblina, toda vez que chega o sol de manhã, aquela neblina ela se dissipa. É a mesma coisa a vida do ser humano. Isso se não morrer antes, um acidente ou uma doença indesejável, sabe? Então nós devemos aproveitar esses momentos e não utilizar também, como o irmão Milton citou, o texto fala sobre a língua. Irmãos, um dia um professor aqui ele falou, sabe qual a parte mais forte do corpo? É o dente, porque ele consegue segurar a língua dentro da boca. Porque a língua é como se fosse um fogo pequenininho, mas ele pode incendiar um monte inteirinho, uma floresta enorme, uma chaminha só. Imagine você falar mal de um irmão, de uma pessoa, acaba com a reputação da pessoa, causa confusão, causa transtorno, briga, até morte causa. Imagina eu chegar e falar mal do Lucas, falar mal de outra pessoa, uma que eu posso matar ele espiritualmente, a Bíblia fala. Eu posso matar ele espiritualmente. Eu posso acabar com a fama do Davi. Eu posso difamá-lo. Posso falar que Davi é uma pessoa desonesta e pronto.
Isso se espalha de uma forma, irmãos. Coisa boa não se espalha, mas coisa ruim, você pode ter certeza. Se você falar, se você fofocar, isso aí todo mundo está sabendo já. Então devemos ter cuidado. E a carta de Tiago, ela fala muito disso. Qual é a preocupação fundamental de Tiago em sua carta? Eu não vou perguntar para o Tiago. Apresentar um cristianismo prático para o dia a dia. Como é chamada por alguns comentaristas a epístola de Tiago? Ela é comparada ao quê? Essa é fácil, hein, Tiago? É. Não. Ixi, Tiago. Fica no serviço mesmo. Serviço você é bom. Servir. Eu vou perguntar para a Elaine que ela vai tirar 10 de novo. Irmã Cris, nós falamos aqui. Isabel, você faltou todo esse tempo na escola bíblica. Agora você vai ter que responder essa pergunta. Nós falamos lá que essa epístola se compara ao ser ao sermão da montanha entre as epístolas. Não pode soprar. Ó, o reizinho que soprou para ele. Ah, tá. É isso aí. É isso aí. É o momento descontraído de se aprender, né, irmãos? Então, como a linguagem da epístola de Tiago é tão fácil e boa de ler, e bom de ler, eles comparam com o sermão da montanha de Jesus, que é também de fácil interpretação, de fácil entendimento. Então, é chamada também de, por alguns comentaristas, o sermão da montanha entre as epístolas. Agora, a morte dele. Eu comentei aqui no início, né? Esse modernismo teológico que estão fazendo. Essa semana eu vi um vídeo, eu acho que alguns dos irmãos devem ter visto. Um tempo atrás, o Estado Islâmico, ele pegou alguns cristãos, e esses cristãos, eles não negaram a fé deles, e os guerreiros do Estado Islâmico, eles levaram esses cristãos para uma margem de uma praia, e eles pisaram nas costas assim desses irmãos cristãos, e esses irmãos cristãos, alguns deles estavam cantando hinos a Deus, e eles foram degolados, porque eles não negarem a fé. Eles não negaram a fé. E hoje a gente estamos vendo bastante brincadeira dentro da igreja. Dancinha, é coreografia, é tipo daqueles influencers de TikTok, fazendo dancinha. Isso com, sabe, anuência até do líder espiritual deles. Aí colocaram esse quadro do Estado Islâmico de um lado, e como estão as igrejas hoje? Há alguns que servem e serviram até a morte. Será que se o Estado Islâmico bater nessa igreja das dancinhas hoje, será que esse povo, eles negariam Jesus? Ou eles ficariam firmes? É entre eles e Deus. Mas nós vemos a seriedade de uma pessoa como Tiago, de até a morte não negar Jesus Cristo. A história diz que Tiago foi apedrejado até a morte pelos escribas e pelos fariseus, porque pressionaram ele, nega Jesus, e ele não quis negar, e por isso ele foi morto. Mesmo tendo duvidado de Jesus no passado, ele escolheu morrer fiel ao seu Senhor, vivendo o que ensinava em suas palavras. Agora, aplicações para a minha vida. Como tem sido a minha intimidade com Deus? Eu estava comentando até com uma pessoa que estava desviada na empresa essa semana, falando sobre Elias, né? O quão era íntimo Elias de Deus, a ponto de homens ir buscar ele lá no monte,
Falou: ó, homem de Deus, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e torre vocês aí. Irmãos, imagina. Estamos no tempo da graça, mas imagina a intimidade de um homem desse. Ele subia e ficava lá meditando e falando com Deus. Como tem sido agora a sua intimidade com Deus? Você tem feito sua leitura diária? Tem feito? Quem não faz a leitura diária, irmãos, é muito importante. É o momento que Deus fala com você. O momento que você fala com Deus é através da oração. Agora, o momento que Deus fala com você é através da sua palavra. Você tem lido a Bíblia diariamente? Um capítulo ao menos você tem lido? Tem sido obediente e praticante da sua palavra, a ponto de poder ser chamado de justo, assim como foi Tiago? Todo mundo que te conhece, olha, ali está passando o Daniel, aquele menino é um menino honesto. Aquele ali você pode fechar qualquer negócio com ele, porque ele vai, se ele falar que ele vai cumprir, ele vai cumprir. Será, Daniel? Amém ou não? O Lucas está trabalhando na loja de carros agora, ele vai vender uma Audi. Olha, a Audi não tem problema nenhum, é todo automático, pode comprar que meu nome eu assino embaixo. Será que eu, sendo o tio dele, eu fecho meus olhos e assino o contrato? Amém ou não? Será que as pessoas que te enxergam, irmãos, na vizinhança, seus vizinhos, vê essa honestidade, essa moral, um caráter íntegro em você? É coisa para nós nos pensarmos, tá? A ponto de nós, como Tiago, ser chamados de justo. Quem olhava para ele, olha o justo passando. A humildade tem sido uma marca na minha vida. Irmãos, o que eu sou na empresa é uma coisa. Aqui, se preciso, eu lavo o banheiro, eu derrubo parede, eu carrego entulho, eu entrego folheto. A pessoa me chamou para orar na casa dela, eu vou orar na casa dela. Amém ou não? O pastor nos ensinou, na empresa nós somos cristãos com um cargo. Não somos o engenheiro cristão, nós somos o cristão em primeiro lugar. Nós somos cristãos. Então, irmão, aqui nós estamos para servir. E essa humildade tem sido marca na minha vida? Ou eu desejo sempre a primazia em tudo? Pergunta o Davi, como ele é chamado entre os colegas de trabalho dele. Caso raro? Agora a igreja quer saber. Você que está em casa, não perca. Porque o pessoal lá, eu nunca falei assim que eu era cristão, que eu ia a alguma igreja, era membro de alguma igreja, porém é o que eu falo na mocidade, através dos meus gestos, assim, como eu me comporto durante ali a empresa, né? E aí o pessoal perguntava, né, se eu era de alguma igreja. Aí eu falei que sou. Aí o pessoal, não, então você faz isso, não faz aquilo, não pode isso, pode aquilo, age desse jeito. Aí eu falei, sou. E você consegue? Eu falei, ó, com a graça de Deus a gente vai tentando, né? Aí ele, não, impossível, você é um caso raro, é poucos assim, você é um caso raro. Aí eu olhei assim, no começo, eu fiquei pensando, eu falei, eu dei graças a Deus, eu falei, graças a Deus que eu sou um caso raro, que é poucos como nós que se encontram hoje em dia, né, que mantém a perseverança na palavra de Deus. Foi essa a ocasião. É o caso raro, Que todos nós aqui sejamos casos raros, hein, irmãos? Somos casos raros, isso aí. Fez lembrar, eu já comentei aqui, né? Lá na empresa tem umas pessoas casadas que vão nesses antros de prostituição aí. E me chamava, e zoando, né? Porque sabe que eu sou cristão. Se você for, eu pago até 2 para você. Eu falei, cala a boca. É terrível.
Mas olha, irmãos, somos casos raros. O irmão Dário, certa vez, ele contou aqui, ó, viajar para o Rio de Janeiro ou para outro lugar, eu não lembro. Ele falou: olha, o Dário é crente, então deixa ele na frente, porque Deus vai proteger o carro por causa do Dário. Olha, tá vendo? Como que nós somos importantes para o mundo? Como que o mundo nos vê, irmãos? É maravilhoso, né? É maravilhoso. A irmã Jéssica queria falar, né? Luciano, daquela dupla lá, Zé de Camargo e Luciano. Ele foi numa entrevista junto com o pastor dele. E aí perguntaram para ele, tá, você é cantor? Como que é na igreja? Você canta muito? Como que é? Só você canta? Aí o Luciano falou assim: não, pastor, o senhor mesmo pode responder por mim. E o pastor falou assim: olha, o irmão Luciano é um irmão como qualquer outro irmão. Ele é um servo, como todos nós lá somos servos, com um dom que Deus deu de cantar. Assim como Deus deu dons a outras pessoas também de servir. Ele é um servo como todos nós. E não tem primazia lá. A escala, está o irmão Luciano, super rico e famoso, no quarto domingo da igreja, né? Nos outros 3, tem a irmã Jéssica, a irmã Isabel, mas no quarto domingo é o irmão Luciano, provavelmente, né? Não tem primazia por ele ser famosão. E é triste, irmãos. Nós vemos aí algumas igrejas que eles têm até área VIP. Área VIP. Quem é a pessoa importante? É Jesus Cristo, irmãos. É o Espírito Santo. É Deus que está ali, que nós estamos... Essas igrejas têm áreas VIP. Aí eu perguntei para uma pessoa que vai nessa igreja: mas por quê? Irmão, mas você não sabe o que é essa pessoa chegar na igreja, um monte de gente indo lá tirar foto, irmão, tem que ser separado mesmo. Mas, irmão, chamar de área VIP, ele é uma pessoa very important person, mais que Jesus, que é o que está recebendo o nosso culto, mais que Deus. É terrível, hein? É terrível. Autógrafo. E se paga 20 mil reais para você ser batizado, né? 20 mil reais. É isso aí. Aí, pastor, já tem um negócio, a gente precisa reformar muito a igreja, a gente começa a cobrar 20 mil reais. Ontem eu estava numa loja e dentro da loja também Deus está comigo e Ele me dá a liberdade de falar dele, né? E chegou uma mulher e olhou assim para mim, olhou e perguntou: você é cristão? Eu falei: para a honra e glória do Senhor. Aí ela falou: de qual igreja? Eu falei, né? Ela falou: como é a sua igreja? Aí ela começou a me entrevistar, né? Eu falei: olha, eu não vou falar bem da minha igreja. Eu gostaria de te convidar para você sentir, a partir do momento que você botar o pé dentro dela, como nós somos receptivos. É mesmo? Eu falei: é. Ela grilou o olho. É mesmo? É diferente, né? Porque as igrejas de hoje em dia só querem saber de dinheiro. Eu falei: não. Você sendo ou não o dizimista, é obrigação ou convenção sua. O meu pastor não toca nesse assunto quase nunca. Porque é convenção sua e não dos demais. E se você fizer uma visita a gente, nós vamos ficar lisonjeados com sua presença e Deus vai mostrar qual é o Deus que nós veneramos na igreja. Nós ficamos tempo, foi obrigado, eu que conversador que sou, pedi licença para ela, porque ela ainda tinha mais tempo para mim. Eu falei: ó, desculpa, mas eu já falei o que tinha de ser falado, se você quiser fazer uma visita. Aí ela pegou, notou tudo no celular, endereço, tudo. Vou fazer uma visita sim. Eu falei: tá bom, nós vamos estar lá a te esperar. Porque é o exemplo. Eu não preciso de rasgar seda ou elogio para ninguém. Eu tenho um pastor que me orienta bem, que me respeita, como todos os membros são iguais, como o senhor e a irmã Jéssica falou, mas o pastor é a direção por onde as ovelhas devem andar. Aquela ovelha que é desobediente, é óbvio que não vai obedecer, não vai fazer, ou seja, não tem exemplo de ovelha. Mas aquele que quer ter exemplo de ovelha, a cópia é o exemplo do nosso pastor, e principalmente o nosso sacerdote Jesus.
Amém. O irmão falando isso me fez lembrar, né? Um cantor famoso ele é de uma banda secular, mas ele é cristão. Ele é muito rico, ele podia muito bem ele comprar aviões de comida e mandar para a África. Só que certa vez viram uma pessoa maltrapilha, só um pó da rabiola, todo fedido e sujo. E ele estava lá na fila. Aí reconheceram que era ele. Aí chegaram, poxa, você é um cantor tão famoso, o nome dele é Bonovox. Você é um cantor tão famoso, você podia ter pago centenas e milhares de pessoas para trazer cesta básica. E por que você está aqui? Nós vimos que você está aqui há dias, semanas. Ele falou, eu faço isso porque eu posso fazer. Eu posso fazer. Então, ele tendo todo o recurso financeiro na mão, ele foi lá e ficou dias ajudando. E ele canta algumas músicas cristãs também, né? Há pessoas, a Bíblia fala que nós vamos nos surpreender de pessoas que nós encontraremos no céu. Certa vez eu ouvi o pastor, inclusive o pastor Ebenezer, nos podcasts dele aí, ele falando, irmãos, sabe que eu tenho comigo que Elvis Presley ele era salvo e ele está no céu, e eu vou encontrar ele lá. E eu também, de certa forma, eu entendo dessa forma, né? E esse cantor, ele, na humildade dele, ele ficou ali trabalhando, entregando sopão, cesta básica e, né, mesmo com todo o recurso que ele tinha. Então, a humildade tem sido marca na minha vida, na sua vida, ou desejo primazia em tudo? Tiago, como líder da igreja, apoiou Paulo na sua missão. Isso nos ensina, como cristãos, que devemos ajudar uns aos outros para que a obra avance. A pergunta final nos convida à reflexão. Tenho feito isso na prática? Eu tenho apoiado um irmão novo, uma irmã que deseja um ministério em missões, ou mesmo se tornar pastor. Nós temos como igreja apoiado esse irmão, essa irmã, ou com subsídio para ir num instituto bíblico estudar, recurso quando eles estiverem lá, nós temos apoiado. Nossa igreja, graças a Deus, é missionária e apoia os missionários. Mas, irmãos, aparecendo uma pessoa que tem essas características, nós devemos fazer igual Tiago e apoiá-la. Amém? Tiago poderia ter negado Jesus para salvar sua vida, mas escolheu morrer fiel. Isso nos leva a refletir: será que eu continuo firme com Jesus, mesmo quando as coisas ficam difíceis? O mundo está se encaminhando para um autoritarismo. Se Deus quiser, nós não vamos passar por essa fase desse mundo, onde o governo ele pode chegar aqui, olha, ou vocês negam Jesus ou vocês vão morrer todo mundo. E aí, qual que é a posição nossa? Amém ou não? Vai será mesmo? Se entrar um doido ali, vai lá, quem é de Jesus vai lá para frente, vai ser fuzilado. É o quê? Daqui a pouco eu vou ver meu Jesus, estou ali, ó. E eu sei que Deus vai guardar minha esposa que está em casa. Tem que ter a fé de Daniel. Não do Daniel, também do Daniel. A fé tem, né, Daniel? Mas a coragem é isso aí. Mas você vê, irmãos, fornalha de fogo. Ou você nega, vocês vão negar? Vocês não vão se ajoelhar perante minha estátua? Não? Então aquece aí tantas vezes mais a fornalha, joga lá dentro. Nabucodonosor. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar também, senão nós não vamos se curvar, não. E hoje eu acho que assim, tomar um tiro, eu acho que você apaga ali, pronto, mas imagina esses homens foram apedrejados, cada pedra que batia, aquela dor terrível, né? Você topa assim um dedinho no móvel assim, você já, imagina um monte de pedra.
Até morrer. Mertiolate, ou miséria de mertiolate, né? Como doía. Quais são os desafios de Tiago para nós? Nós mostramos Tiago lá se apresentando, vamos ver o que ele vai dizer para nós como desafio. Eu, Tiago, trago para vocês o desafio da intimidade com Deus, que vocês sejam tão íntimos de Deus, obedientes e praticantes da palavra, de modo a serem chamados de justos. Trago para vocês o desafio da humildade, que vocês sejam suficientemente humildes para serem servos do Senhor, de modo que Ele tenha prioridade em tudo na vida de vocês. Trago para vocês o desafio da solidariedade, da ajuda, da cooperação, que em tudo vocês sejam cooperadores dos líderes da igreja que vocês congregam, a fim de que o Senhor seja visto por todos. Trago para vocês o desafio da entrega total, que vocês entreguem a vida totalmente nas mãos do Senhor e que, se for necessário morrer por Ele como eu, que vocês o façam com alegria e convicção. E que vocês leiam a minha carta. Esses são os desafios de Tiago para nós. Concluindo, irmãos, a vida e a carta de Tiago mostram que a fé verdadeira transforma a pessoa. Sim ou não? Depois do encontro com Jesus, a pessoa não é mais a mesma. Bebia, usava droga, não bebe, não usa droga mais. Roubava, matava, não mata, não rouba mais. Essa é a vida do homem transformado. Por isso ele escreveu: a fé sem obras é morta. O convite é para que você leia essa carta e descubra lições práticas para viver como cristão. Amém? Alguém quer comentar algo? Irmão Félix. Bom dia, irmãos. Nessa importante aula que nós tivemos aí sobre Tiago, irmão de Jesus, trazemos importantes reflexões. A primeira delas, e que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, é que no Novo Testamento nós temos 3 Tiago. Para não confundir os Tiagos ali, porque o Tiago, irmão de Jesus, não foi nem apóstolo, mas, importante, ele viu tudo o que aconteceu com Jesus. Em São João 7,5 diz que ele e os irmãos não acreditavam em Jesus. Você veja, convivendo com Jesus no dia a dia e não acreditavam em Jesus. Eu trago aqui uma reflexão dessa lição. Às vezes a gente prega para um familiar nosso a vida inteira, não é verdade? Ensina, dá exemplo, não vê se converter, e talvez a gente, não sei, parta dessa vida sentindo-nos um derrotado. Quando que Tiago se converteu? Depois da ressurreição, depois da morte. Então vale a pena ser fiel. Fica aí a lição de Jesus para Tiago. Tem bênçãos, tem pessoas que vão se converter só depois que nós partirmos dessa vida. Não se sintam derrotados. Eu estou orando há 30 anos e meu filho não se converte. Estou orando há 15 anos e não vejo isso ou aquilo acontecer. De repente, quando Jesus te levar, a obra vai ser feita. Nós vamos saber só lá no céu. Essa é a lição de Tiago para nós. Vamos ficar fiéis e ver Deus fazer a obra. Amém. Muito obrigado, irmão Félix. Meus irmãos, chegamos ao fim da nossa aula. Vou passar então a palavra ao irmão Lucas, que vai dar sequência à nossa escola bíblica. Antes, eu queria fazer uma oração, agradecer. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse importante exemplo na vida do nosso irmão Tiago, meu Pai, considerado por muitos como coluna da igreja, presbítero, e até, meu Deus, semelhantemente a um apóstolo, meu Pai. Te agradecemos pela vida dele, pela história que ele nos deixa, pelo exemplo que nos foi confiado e por esses desafios, meu Pai, que nós possamos ler mais e mais sobre a vida desse homem
e aplicar tudo o que nós lemos ali nas nossas vidas. Que nós possamos realmente, como Ele, meu Deus, fazer diferença nas nossas vidas, sermos muitos casos raros ali no meio do povo, meu Pai. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, através do seu Espírito Santo, a concretizar esse desejo nas nossas vidas. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém.